Boa tarde, meus irmãos queridos. Que Jesus, o nosso Mestre Divino, possa nos abençoar, possa nos amparar nesse instante, envolvendo-nos a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, né? Um domingo de Páscoa. E para falar sobre Páscoa, mas é a Páscoa de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje para a gente conversar. E antes de iniciarmos, né, essas nossas reflexões, nós queremos convidá-los, meus irmãos, para a gente fazer a prece. Vamos orar? Jesus, Mestre Divino e amado, estamos aqui, Senhor, para mais um aprendizado, onde nós precisamos da vossa bênção, da vossa proteção, do vosso amparo, da presença dos benfeitores, para que assim possamos resgatar os ensinamentos e trazer, Senhor, para nosso momento presente, as informações, as orientações e as reflexões que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos claros, a sermos objetivos e a poder encontrar no nosso íntimo, em nosso coração, a serenidade, a calma e encontrar, assim, a consolação que vós, Senhor Jesus, representa em nossas vidas. Abençoa-nos a todos que estão conosco nesse instante, os encarnados e os desencarnados, os familiares, aqueles que estão hoje reunidos com as suas famílias no domingo de Páscoa, que possamos assim refletir um pouco sobre este momento. Obrigada, Jesus, que a vossa luz nos guie sempre. Graças a Deus. Pois é, né? Então, Páscoa. Queríamos começar assim. Como é para a doutrina espírita, né? Para os espíritas e para a doutrina espírita, essa época, essa fase? Porque nós sabemos que a Páscoa é uma festividade religiosa, né? Trazida pelas religiões. É uma festa, né, tradicional, celebrada pelos judeus e pelos católicos das igrejas romanas, ortodoxas, né, e dos religiosos de forma em geral. E assim, e a doutrina espírita, que também é uma religião, tem o seu aspecto religioso. Como é? Ela também celebra, faz parte disso. Então, antes de responder, eu sei que muitos de vocês sabem a resposta, mas alguns outros talvez não, ou tenham dúvida, né? Nós gostaríamos de trazer, assim, para fixar um pouco mais, para quem ainda também não sabe, a origem da palavra, a origem da palavra Páscoa, de onde vem, desde quando, né? Desde quando que existe, né, essa palavra. A palavra Páscoa, ela tem origem, não é, num verbo, derivado do verbo passar, que quer dizer passar. Eu estou aqui lendo, mas escrito em hebraico, tá certo? Mas dá para ler dessa forma, que quer dizer passar sobre. Isso está em Êxodo, na Bíblia, no Êxodo capítulo 23. Então, passar sobre, e do grego persa. Persa também, que quer dizer, eles associam a mesma coisa lá do passar, do hebraico, que indica passagem. Seria passagem. Então, na visão católica, nós sabemos, né, que a Igreja Católica vê a Páscoa como a ressurreição, que é uma passagem da morte para a ressurreição, que na visão dele seria o mundo dos vivos, né, para sair da morte
para ressurgir no mundo dos vivos. Então a gente percebe aí o que? No hebraico, nos hebreus, a gente vai falar agora porque essa questão do passar sobre. Então conta a história do judaísmo, que a Páscoa era festejada desde muito tempo e com certeza muito antes de Jesus, né? Então a gente vai mencionar um pouco lá, depois a gente vai se deter na Páscoa de Jesus, para depois a gente chegar na doutrina espírita, o Espiritismo e a Páscoa, ok? Então, para a gente ter uma ideia lá de como é que foi antigamente, então a gente tem uns registros aí que naquela época em que Moisés, o povo hebreu, passou 400 anos escravizados pelo povo egípcio lá no Egito, e Moisés recebeu a incumbência, que Moisés foi criado pelos egípcios, mas depois soube e tomou conhecimento e teve contato com a sua família, e ele, em determinado momento, presenciou um soldado egípcio batendo, maltratando uma das pessoas que faziam parte da sua tribo hebraica, até matar. Então o soldado matou aquele hebreu, e Moisés presenciou, e ele foi defender o hebreu e terminou matando o soldado. E depois disso, ele, ao relatar para o seu amigo, que era filho do faraó, a única alternativa para ele era a fuga. Então ele fugiu, passou 40 anos longe, se tornou um criador de ovelhas, e aí até o dia que a sua mediunidade aflorou e ele passou a ouvir vozes, e essas vozes o orientaram para que ele retornasse para libertar esse povo, que já estavam há 400 anos e que havia chegado a hora da libertação desse povo. E essa voz, que ele, nos textos bíblicos dizem que é a voz de Deus, mas nós sabemos que eram espíritos superiores responsáveis pela orientação e pelo direcionamento sob a vontade de Jesus, o governador do nosso planeta, Então ele atende esse chamado, ele reconhece aquela voz como sendo o seu pai, o seu senhor, e aí retorna e vai promover, e vai tentar negociar, e vai tentar resgatar o seu povo, se colocando para aquele povo como sendo o Salvador, o que iria libertá-los. Bom, o que tem a ver com aquela questão que eu disse, passar sobre? Então, chegou a época em que eles mantinham a tradição de fazer as festividades, onde nessas festividades lá, eles tinham aquele período referente à Páscoa, o período de 7 dias, em que eles cumpriam um determinado ritual, E então Moisés, ao estar lá nessa época, recebeu as orientações das vozes divinas para orientar o povo. O que consistia isso? O povo devia, naquela época, para realizar as festividades, eles tinham lá alguns tipos de alimentos. Mas nesta Páscoa, sob a orientação de Moisés, aqueles que eram seguidores de Deus, que só acreditavam num Deus, deviam pegar um cordeiro, todas aquelas famílias eles criavam ovelhas, então deviam pegar um cordeirinho, trazer para dentro de casa. Esse cordeiro devia passar 7 dias dentro de casa, convivendo com as famílias, E depois de 7 dias, aquele cordeiro devia ser sacrificado. E
ao sacrificar o cordeiro, o sangue do cordeiro devia ser retirado e o sangue desse cordeiro devia ser passado no portal de entrada de cada residência das famílias. Por quê? Porque na sexta-feira à noite o anjo da morte ia passar sobre, né, aquele local, sobre aquelas casas, sobre onde todo mundo morava naquele tempo, né, lá no Egito, e as casas que estivessem ungidas, né, colocada o sangue do cordeiro, o anjo não entraria, ele passaria por sobre essas casas. Mas naquelas casas, fossem hebreus ou não, que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e subtrairia o filho mais velho, primogênito daquela família, né? Aí um detalhe já importante que eu gostaria é que, olha, qual era a recomendação? Pegar um cordeiro, colocar dentro de casa, conviver com ele durante 7 dias e no 7º dia esse cordeiro devia ser sacrificado. Aí vamos pensar, um cordeirinho, tudo que é, vamos dizer assim, infantil, né? Uma criança, um bebê, seja animal, seja humano, inspira o que em nós? Né? Inspira normalmente afeto, carinho, cuidado, né? É uma alegria. Então aquele cordeirinho passava a ser um membro da família daqueles dias. E normalmente todas aquelas famílias tinham crianças em casa. Pense na festa, que era, né, os meninos, as crianças com o cordeirinho, além dos adultos. Então o cordeiro nem dormia fora, era tratado como se fosse uma pessoa da família. E aí todo mundo se apegava ao cordeirinho. Só que, no 7º dia, esse cordeirinho ia ser sacrificado. Tinha que ser sacrificado. Era uma conduta de obediência, de mostrar a obediência a Deus. Era uma determinação de Deus. Então tinha que obedecer. Então mesmo sofrendo, né, logicamente que as pessoas já estavam apegadas, então era numa simbologia de separação e de perda. A gente começando a perceber aí já, queridos irmãos, uma reflexão no que se refere o que a Páscoa significa, né? O que verdadeiramente a Páscoa deve significar. Então, aí nesse dia ele era sacrificado, o sangue era retirado, eles não podiam comer o sangue. A carne do cordeiro não era cozida, era assada, tinha que ser assada. E o pão não podia ter fermento, eles passavam esses dias todos comendo pão sem fermento. E nesse dia, o sangue era todo retirado do animal e a carne era assada. E esse seria, né, assim, a forma deles comemorarem e de cumprir a determinação em relação ao anjo da morte. Então aqueles que seguiam, cumpriam, fizeram isso, né? Então teve esse registro, tem a questão da passagem do Mar Vermelho, Moisés libertando o povo, tem a ver com passagem, é mais uma etapa em que está associado a passagem do Mar Vermelho, associado com a Páscoa, porque é o significado, né? Então, vimos aí que nessa experiência, né, na primeira experiência que a gente encontra nesses registros, né, desse povo lá antes de Jesus, eles vivenciando para, né, a conquista da libertação, porque até então
Moisés não tinha conseguido, né, libertar o povo, não tinha conseguido de forma nenhuma, mas depois dessa experiência que eles vivenciaram, que foi muito dolorosa, porque mataram, né, que é como se tivesse se separado de um ente amado, mas era necessário o sangue dele para salvar o primogênito, né, porque tinha que passar no portal das casas. Então, depois disso, o anjo, como o anjo da morte levou o primogênito do faraó, e ele sofreu grandemente, e a partir de então ele liberou para Moisés levar o povo, né, dele. Então tem um grande significado aí, justamente a gente vai encontrar que a Páscoa para os judeus significava, em primeiro lugar, a libertação da escravidão desse povo, concretizada a partir da travessia do Mar Vermelho. Isso está em Êxodo, capítulo 12. E depois também vai encontrar um registro falando, no Êxodo, capítulo 20, que também a Páscoa seria um evento que falava da liberdade desse povo e da formação de uma nação chamada nação judaica, que culminava com o recebimento do Decálico, ou seja, os 10 mandamentos recebidos por Moisés. No que se refere à igreja, né, qual é o significado da Páscoa para a igreja? Para a igreja é a ressurreição de Jesus após a morte. Nós vamos encontrar todos os evangelistas falando, Marcos, Mateus, Lucas, João, falando sobre a Páscoa religiosa, a Páscoa católica. E nós vemos até hoje mesmo, né, como é que o catolicismo festeja a Páscoa, né? Começando no Domingo de Ramos, chamado Domingo de Ramos, a semana inteira, né? Tem as festividades, que chega até o momento em que vai falar daquela situação que Jesus foi preso, foi condenado e foi crucificado. Então, as igrejas religiosas anualmente celebram a Páscoa como forma de reforçar, de relembrar esse momento que para eles é muito, muito importante, assim como o Natal, o nascimento de Jesus, né? Como Salvador. E aí a Páscoa é o momento da sua morte. Mas para os católicos, Jesus morreu e ressuscitou. Aí nós vamos lá na frente falar um pouco sobre essa questão da ressurreição na visão espírita, né? O que seria essa ressurreição? Mas a gente, como falou, né, é cheio de simbologia esse período da Páscoa. Então, vamos falar agora um pouco sobre a Páscoa de Jesus, né? Falamos um pouco da parte histórica, então a Páscoa de Jesus, para poder a gente assim contextualizar e trazer mais para esse, né? Falamos aí a igreja, como é que a igreja vê e a igreja celebra, né, a Páscoa. Então, Jesus já tinha dito, não veio derrogar nenhuma lei, né? Naquele tempo ele foi visto, né, ele foi condenado, inclusive acusado, né, de estar promovendo balbúrdia e estar sendo contra as leis de Moisés, né, as leis de Deus trazidas por Moisés, embora ele dissesse que não, reforçou os mandamentos, respeitou os mandamentos, respeitou as profecias, tudo que estava escrito ele fez questão de cumprir, de se submeter, tudo que estava escrito, né? Que na verdade o que estava escrito foi escrito por quem? Pelos profetas que foram os seus enviados. Jesus
governando o planeta desde o seu início, da sua formação, ele era que estava enviando essas pessoas para vir preparando o terreno, jogando a semente nos nossos corações. Então ele não vinha, ele não tinha, né? Por que ele ia, vamos dizer assim, alterar um planejamento feito por ele mesmo? Então ele vinha dar cumprimento, mas as pessoas naquela época, na maioria, né, na sua maioria, ou não sei se era a maioria, não posso nem dizer isso, mas falei maioria baseado no julgamento que a maioria o condenou. Foi baseado nisso, né? Na hora do julgamento lá que preferiram Barrabás. Então, Jesus não veio derrogar as leis, ele veio cumprir as leis. Então ele participava das festividades, tudo que estava previsto, ele estava ali cumprindo. Ele não derrogou nada. Inclusive esse período da Páscoa, em que ele vem com os apóstolos, como ele e todo, inclusive Pilatos, que não morava, não residia ali, todos iam para Jerusalém nessa época para as festividades, para essas festividades que eram muito significativas para aquele povo todo, né? Todos os povos. Então, Jesus foi com os seus discípulos para Jerusalém. E os discípulos, também sabendo disso, que estavam indo para lá para comemorar a Páscoa, então eles inclusive perguntam a Jesus onde é que ele quer que prepare, onde é que ele quer que organize para eles festejarem a Páscoa. E Jesus orienta e diz tudo o que deve ser feito, como deve ser feito, etc, etc. Mas nós queremos começar a refletir dessa Páscoa com Jesus a partir do momento da ceia. Por quê? Porque no momento da ceia, queridos irmãos, é muito significativo. É muito significativo. Porque é nessa hora que Jesus vai sinalizar realmente a sua despedida. Que vai se despedir, né? Então ele diz aonde, né? Os apóstolos preparam tudo e ele se reúne com eles naquela hora e vai dizer muitas coisas para os apóstolos, dá muitas informações, vai dizer vai fazer aquele registro de que um deles vai traí-lo. E aí ficam questionando quem será, quem vai ser esse, vai ser aquele, né? Mas, assim, uma coisa que eu queria registrar na ceia, né? Não só as falas, mas antes de realizar a ceia, onde ele diz aquelas palavras, o sangue e o corpo, e tem toda aquela simbologia que a Igreja Católica faz nos seus rituais, né? Ele pega, estão todos lá, e ele pega de uma bacia e de uma toalha e se ajoelha nos pés de cada um dos apóstolos, dos seus discípulos, para lavar os pés. Que a igreja, né, hoje faz isso. Naquele tempo, há que se registrar que não fazia parte das festividades. Isso foi Jesus que trouxe. Depois dele, a igreja aderiu, né? A cerimônia do lava-pés. Então, Jesus se ajoelha para lavar os pés de cada um. Pedro, de pronto, disse logo: o Senhor não vai lavar os meus pés. Não vou deixar que o Senhor faça isso. E Jesus diz: quem não deixar que eu lave seus pés, não tem parte comigo. Aí foi Pedro, diante dessa colocação de Jesus, disse: pode lavar o pé, a mão, pode lavar o corpo todo, Senhor. Mas uma das coisas, por que que Pedro não... Uma das reflexões que nós fizemos, por que Pedro, e que nós fazemos com vocês,
inicialmente não queria que Jesus lavasse seus pés. Porque dentre aqueles, aqueles apóstolos, Pedro era aquele que, vamos dizer assim, tinha posses. Judas era de uma família, não é, de posses, a gente sabe que antes, mas ele não, dele mesmo ele não tinha. E Pedro tinha casa. Tinha, inclusive era na casa de Pedro que Jesus passava boa parte do tempo. Isso aí é outro ponto que eu vou ressaltar logo mais, a respeito dessa passagem de Jesus, dessa forma que foi. Então, Pedro tinha posses e ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Não eram escravos, mas eram servos. E isso, naquele tempo, era um hábito de o patrão chegar em casa depois de um dia de trabalho. Naquele tempo, naqueles lugares, as pessoas lá era muito empoeirado, só andavam a pé e de sandálias. Então, normalmente, depois de um dia de trabalho, chegava em casa tudo cansado e com os pés muito sujos. Então, a primeira providência era os servos ou aqueles que tinham escravos virem lavar os pés dos seus patrões. E Pedro sabia disso. Jesus também sabia, lógico, e foi por isso que ele se colocou ali naquele lugar. E Pedro tinha Jesus como, tipo assim, ele é que é o meu patrão. Eu é que é para lavar sou para lavar os pés dele. Mas Jesus queria ali, naquele momento, deixar uma das mais significativas lições para nós do que significa realmente humildade. Daquilo que ele veio dizer também, deixar para nós, que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja vosso servo. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ali ele dava o exemplo disso, dessa fala e dessa sua postura e dessa sua visão. E ele lava os pés de todos eles, dando essa demonstração. E na sua fala, ele vai também ali se despedir, Ele vai se despedir dos apóstolos, ele diz ali, inclusive está dito em João no capítulo 14, que ele deixa claro que ali é a última refeição que ele vai fazer com eles, que ali ele vai estar se despedindo deles e que vai deixar aquele convívio com eles. E aí é quando eles, logicamente, ficam, não, Senhor, não, como vamos ficar nós? Como é que nós vamos? Imaginem, Como é que o desespero, a insegurança, o medo, como vamos ficar sem o nosso mestre? Então, aí, quando ele vai dizer, está no capítulo 14 de João, é um capítulo que tem uma série de passagens que é muito conhecido por nós, quando ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê no Pai, tem de fé, tem de confiança, deixando aí as mensagens de esperança para todos naquela hora, tipo assim, eu me vou, mas não fiquem angustiados, É onde ele vai dizer, eu me vou, mas eu enviarei um outro Consolador, que ficará convosco até o final dos tempos, Essa questão do crer em mim, não se turbe o vosso coração, eu não vou estar aqui fisicamente, mas não vou abandoná-los, vocês não vão ficar sozinhos. Então é um momento emblemático, aquela ceia, aquele momento que eles estão ali reunidos. Porque, como eu disse, a gente falar um pouco sobre essa separação, essa dor da separação.
Jesus conviveu com eles, se tornou amigos, tanto que ele colocava, né, que os tinha mais como amigos, eles eram sua família, né, a família material e a família espiritual, principalmente a espiritual, né? E então ali ele dá, assim, no capítulo 14 de João, Jesus é como se ele descrevesse ali um roteiro, tipo assim, eu vou, mas olha aqui, basta que vocês sigam, que vocês observem, é assim, é assado, não tem nada a temer, fiquem tranquilos. Muito bem. Aí o que acontece? Dali eles, né, vai para o monte, Jesus vai orar, porque ele sabe que está chegando a sua hora, né, vai se preparar e tal, e chega a hora da prisão. E Jesus é aprisionado. E mais uma vez, né, Pedro, né, que quer defender Jesus, que, né, tem por Jesus um respeito muito grande, se apressa, pega a espada, que era um adorno naquele tempo, né, mais do que uma arma, e aí ele tira a orelha e decepa a orelha do soldado que prende Jesus. E ali Jesus, né, diz aquelas palavras: Pedro, embainha a tua espada, porque com o ferro fere, com ele será ferido. E pega a orelha do soldado, coloca no lugar. Nós espíritas sabendo que não é milagre, que é manipulação de fluidos, e ali ele reconstituiu a orelha, e também dando aí um grande ensinamento para nós. Primeiro, né, como é que a gente deve revidar um ataque? Né? O mal que nos fazem, devemos retribuir com o bem. Nada de violência. Não é pela violência que nós devemos conduzir as situações, vamos dizer assim, de atritos, né? De divergência. Jesus não reage e nem quer que ninguém reaja numa atitude de obediência. Atitude de obediência, de submissão. Ele não reagiu de forma muito tranquila, né? Ele se entregou, cumprindo tudo que estava previsto para acontecer, né? Bom, sai dali Jesus, né? E vai ser levado, né, para para a presença, né, para ser julgado, para ser. Aí ele é preso, aí fica um dos poderes jogando um para o outro, né, quem é que vai, quem é que é responsável para julgar, quem é que tem autoridade sobre, né, determinar a vida ou morte, que os sacerdotes estavam reivindicando, né, para Jesus, né, queriam um julgamento, eles queriam se livrar realmente, porque eles se sentiam ameaçados. Na visão deles, né, Jesus estava sendo contra. Eles não conseguiam entender, né, que Jesus não era contra ninguém, nem nada, muito pelo contrário, estava trazendo uma nova, assim, uma nova etapa da nossa evolução. Bom, Jesus vai condenado. É condenado. Na hora do julgamento, né, que é levado para Pilatos, Pilatos tem aquele encontro com ele, perguntando se ele é rei dos judeus, e ele: tu dizes. Se eu fosse rei, não é, eu mandaria, e etc, etc. Mas o meu rei ainda não é, meu reino ainda não é deste mundo. E Pilatos lava as mãos
e deixa para que o povo decida, e o povo opta por Barrabás ficar livre e Jesus ser condenado. E Jesus é condenado ao enforcamento, para ser morto, pela crucificação. Não foi Jesus que foi condenado ao enforcamento, né? Foi outro. Então, Jesus é condenado ao enforcamento e é levado, né, para, né, ser submetido, ele apanha, ele é maltratado, ele é, né, sofre todo tipo de vamos dizer assim, porque não é só o sofrimento nele, não é só castigado fisicamente, né? Ele é cuspido no rosto, ele escuta palavras, né? Então ele é castigado de todas as formas, né? Ele é acusado de todas as formas. Então Jesus é levado à cruz. E aí a gente lembra que Pedro, quando estava lá na ceia com Jesus, né, quando ele falando sobre essa questão, mas como vamos ficar, estavam conversando sobre essa ausência de Jesus, e ele dizendo que ia com Jesus até o fim. Aí Jesus diz que ele vai negar a Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E isso acontece. E Pedro fica muito mal com ele mesmo depois que ele faz isso, né? É interessante a gente refletir sobre essa postura, né? Tem aqueles que se afastaram, não foram com Jesus até a cruz, só chegaram com Jesus até a cruz, em todo o trajeto, João, o mais jovem, e as mulheres. Algumas mulheres, a mãe dele, Maria de Magdala, né, que estiveram com ele até o final, né? Mas esse Pedro e os outros, todos ficaram muito maus. Então, muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós, muitas vezes, fazemos como esses apóstolos, né? Judas que traiu. A gente condena Judas, o sábado de aleluia mesmo, é o dia de que se malha Judas até hoje, né? Numa postura assim, tipo, como se não fizéssemos o que o Judas fez. Mas será que até hoje, queridos irmãos, nos dias de hoje a gente não traz Jesus? A gente sabe do que deve fazer e não faz. A gente age, né, contra os nossos irmãos. A gente mente, a gente engana, a gente tipo aqueles sepulcros caiados por fora, que defendemos só os nossos interesses e que pensamos só sobre um aspecto, que somos ainda essas pessoas. E Pedro também, que negou Jesus. Quantas vezes a gente não nega Jesus no nosso dia a dia? Quantas vezes nós negamos Ele na nossa relação com o nosso próximo, com os nossos irmãos? Quantas vezes nós somos Pedro, quantas vezes nós somos Judas, quantas vezes nós somos Filipe, nós somos Mateus, nós somos Tomé, que só acreditamos, né, naquilo que nós vemos, que foi preciso Jesus aparecer para Tomé, para que ele pudesse crer, e Jesus diz, bem-aventurados os que não veem e creem, porque Tomé, né, só acreditou quando viu. Então estava Jesus lá, sozinho, na cruz, né? E naquele momento ele eleva o seu olhar e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo, né? E aí, depois da sua partida, que vem esse aspecto, né, religioso que se celebra, né, a passagem. Jesus morre, é sepultado e depois do 3º dia ele reaparece. Ele ressurge. O seu corpo não é encontrado, mas ele aparece. Sua aparição primeira, os registros dizem que ele aparece para Maria de Magdala. Primeiro porque ela foi aqui, assim,
né, não saiu de perto dele em momento nenhum. Foi logo cedinho para o sepulcro, logo para observar, e queria ser, vamos dizer, a primeira a ter acesso ao corpo dele, para pelo menos, né, eles guardarem o corpo dele. Então, mas também porque Maria de Magdala, depois que encontrou com Jesus, depois do seu encontro real, encontro de alma com Jesus, ela se transformou numa outra pessoa. Ela abriu mão de toda a vida que ela tinha, luxuosa, com, né, todos os prazeres, e assumiu verdadeiramente uma outra postura. Se transformou numa outra pessoa. Se submeteu à discriminação, à rejeição das pessoas, dos apóstolos, inclusive, que não a queriam junto com eles, né? Era mal vista. E Jesus fez questão de trazê-la para junto, e ela assumiu e deu realmente assim a sua vida em nome de Jesus. Então, em termos de coração, naquele momento, era uma das que tinham o coração mais limpo e mais puro. Quando Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, Maria de Magdala, naquele contexto, representava isso. Né? E alguns, vamos dizer assim, que bem espirituoso, dizem que Jesus queria que a informação do seu renascimento chegasse o mais rápido possível. E então, por isso, ele se manifestou para uma mulher, porque a mulher, né, diz que fala muito. Né? Eu não concordo. Mas também alguns fazem isso. É brincadeira, né? A gente sabe. Bom, mas vejamos, tudo disso, queridos irmãos, em relação à Páscoa, passagem, a Páscoa de Jesus. Desde antes, ele quis deixar para nós essa, vamos dizer assim, esse registro. Porque observemos, nós até hoje, que quando se fala, né, em Páscoa, quando se fala na paixão de Cristo, na crucificação de Cristo, sofremos. Muita gente não gosta de ver o filme, muita gente não gosta de ir para um teatro, e se vai na hora da crucificação, não gosta de ver, porque acha muito, né, é um momento de muita dor, de muito sofrimento. Aí vocês imaginem, queridos irmãos, naquele tempo, né, ele conviveu 3 anos com os apóstolos, se tornou um membro da família, jantava todo dia na casa de Pedro, convivia com a mãe, com a sogra, com a família ali. Ele convivia com os apóstolos, ele vivia com eles, todos os dias saía para pescar com eles, voltava no final da tarde, era uma convivência diária. Ele participava né, das dores, dos sofrimentos, das aspirações, é aquele tititi de família. Ele escutava tudo, ele estava com eles, já se tornou realmente um membro. Aí chega o momento de dizer, estou indo, estou partindo. Só isso já era motivo de sofrimento. E partir da forma que ele partiu, sofrimento maior ainda, não é? Então, Jesus, né, na crença de muito, é chamado o Cordeiro de Deus. Lembra do cordeirinho sacrificado? Cordeirinho que as pessoas o sacrificaram, mas sofreram com o seu sacrifício. Jesus, a forma como Jesus partiu causa-nos sofrimento. Mas observe que também tem a ver com a passagem, com a questão de passar, das etapas, né? Do ressurgir. Essa ressurreição tem a ver com transformação, queridos irmãos. A humanidade, depois da paixão de Cristo, depois da crucificação de Cristo e da sua ressurreição, nunca mais ela foi a mesma. Aquelas pessoas mesmo que não concordavam com ele, não aceitavam a forma dele ser e os seus ensinamentos, daquela época,
ficaram extremamente abalados e extremamente mexidos, né? Muitos passaram a crer imediatamente e outros ficaram muito abalados, né, com aquilo que aconteceu com Jesus. Então a humanidade passou por uma grande transformação. Então, para nós espíritas, agora nós vamos responder aquela primeira indagação lá do início. Não há celebração de Páscoa na doutrina dos espíritos. Na verdade, no espiritismo não existe nenhum tipo de festividade religiosa e nenhum tipo de celebração. Não se usa de nenhum dos simbolismos, né? Nós respeitamos, né? Entendemos, procuramos entender, compreender, respeitar, observar. Mas para nós, ora, a aparição de Jesus, por exemplo, né? Ali, aquele momento em que Jesus apareceu para Madalena. Aquilo foi o quê? Jesus apareceu para Madalena e para os seus discípulos depois, utilizando que corpo? O corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de quê? Perispírito. Depois que nós desencarnamos, o que permanece é o nosso perispírito. Então Jesus aparece para alguns materializados, né? Na maioria se materializou, para aqueles servos de Emaús que estavam indo para Emaús, para os discípulos, para Tomé, para ele tocar nas feridas, né? E então, para nós, é um fenômeno natural que ocorre com todos nós, todas as criaturas que passam pelo fenômeno da morte. Então, a ressurreição, na nossa visão, e pegando um entendimento cristão que o Cristo vem trazer para nós, na verdade, é o que nós, na nossa linguagem espírita, se chama reforma íntima, a transformação do homem velho no homem novo. Uma Maria de Magdala, que antes era como era e que passou a ser como pessoa, um Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso, né? Então, quer dizer isso, essa passagem, essa transformação. E então, dentro dessa visão, né, que nós entendemos com a Páscoa de Jesus, o que ele vem nos dizer, vem falar sobre essa vitória da morte, né, nesse contexto, né, a Páscoa significa, na verdade, uma passagem da vida material para a vida espiritual. Jesus é o representante da vida espiritual. Vem falar para espíritos. Todos os seus ensinamentos é para espíritos imortais e não para corpos. Todas as suas lições. Então, celebrar a Páscoa é celebrar a vida que Jesus veio nos propor. Uma vida de libertação do homem velho, cheio de amarras, cheio de condicionamentos e cheio de maldades, para o homem novo. É sairmos da escuridão para a luz, é sairmos da nossa condição de pessoas ainda muito imperfeitas para pessoas menos imperfeitas, para chegarmos à luz, né? Que é o que nós todos vamos chegar. Então, vivenciar a mensagem de Jesus é nós estarmos cientes da sua proposta. Neste momento, queridos irmãos, nós pensamos que estamos vivendo uma Pessá, uma Páscoa, uma passagem, com esse momento que estamos neste contexto agora de isolamento social. Então, a Páscoa para nós neste ano, em especial, tem
esse simbolismo, vamos dizer assim, mas eu não quero dizer simbolismo, eu prefiro realmente, é mais condizente com a realidade, tem um significado e não um simbolismo. Tem um significado, né, nesse instante em que nós estamos vivenciando. Vejam, antes desse momento de libertação do povo, né, o povo hebreu por Moisés, que passou, foi constituída a nação, Jesus que veio para nos libertar da ignorância, não foi mais do cativeiro e da prisão e da escravidão, mas libertar-nos da nossa ignorância. Foi um momento de passagem, mas houve também um sofrimento para isso acontecer. E nós estamos, o nosso planeta está vivenciando um momento de transição, de mudança, de planeta de prova, de expiação, para um planeta de regeneração. E isso, naturalmente, por conta da nossa ainda ignorância que existe, a necessidade de perda, de sofrimento. E é o que nós estamos vivendo agora, de forma muito intensa. A humanidade tem vivido momentos assim. Estamos vivendo mais uma etapa. Então nós gostaríamos de deixar como mensagem desse ano, dessa Páscoa, que essa Páscoa possa significar para todos nós, queridos irmãos, o renascimento. O renascimento dentro de cada um de nós, esse renascimento com Jesus, para nos propormos a sermos esse homem novo, de renascermos não de ano em ano com a Páscoa, mas para nós espíritas é preciso renascermos todos os dias. E não é quando vier a morte física, não. É nós renascermos em postura, em conduta, é nós sermos amanhã melhor do que hoje, e que amanhã sermos, depois de amanhã sermos melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. De podermos olhar para nós e vermos o que ainda, o que está ainda mais forte em nós, e vamos nos desvencilhar, vamos nos desapegar, vamos deixar todas essas questões. Jesus veio nos falar isso, que nós devíamos dar mais ênfase, mais importância às questões espirituais e não às materiais, às passageiras. Então somos espíritos, estamos aqui de passagem. Vamos deixar aqui as mazelas e vamos, quando chegar qualquer a oportunidade, seja ela qual for, chegar o momento de estarmos sendo testados, provados, vamos agir com base na proposta de Jesus. Então, trabalhemos, queridos irmãos, trabalhemos em nós esse renascimento, essa reforma transformadora. Seria essa a ideia, a mensagem da Páscoa de Jesus. Que Ele possa, todos os dias renascer dentro de nós. Que essa luz divina que existe em cada um de nós possa brilhar. Brilhe a vossa luz. Muita paz para todos. E fechando, convidamos mais uma vez a todos para a prece. Senhor Jesus, muito vos agradecemos pela oportunidade da tarefa, pelas missões que aqui nós pudemos ter, receber e compartilhar. Que seja vós sempre nosso guia e nosso modelo, e que vós possa nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, queridos irmãos. Feliz Páscoa, feliz renascimento. Muita paz.